remédio só é bom para a gente quando a gente pode comprar ele. Conhecer o paciente e não apenas identificar uma doença é fundamental para exercer a medicina de excelência, tendo como princípio que as doenças podem ser semelhantes, mas os doentes nunca são inteiramente iguais. Uma premissa que vale para a vida toda de um médico. Os componentes da identificação, nome, idade, gênero, cor, naturalidade, residência, tipo de trabalho e outros dados específicos de cada indivíduo, permitem traçar apenas o perfil demográfico do paciente, o qual deve ser completado pelos aspectos psicossociais, culturais e financeiros. É impossível estabelecer uma boa relação com o paciente e fazer um bom planejamento terapêutico sem estes dados, que são exatamente os que fazem a nossa individualidade. Na carta de hoje, vou abordar a importância dos aspectos financeiros. Aliás, uma questão pouco valorizada. Mas é bom que se saiba, desde já, que o nível de adesão a um tratamento está diretamente relacionado às condições financeiras do paciente. Para justificar esse ponto de vista, vou relatar um episódio do qual participei quando eu supervisionava os residentes de cardiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da UFG. Um residente, já em seu segundo ano de especialização, ao atender no consultório de cardiologia, sob minha supervisão, uma paciente com hipertensão arterial, obesidade, diabetes, dislipidemias e manifestações clínicas relacionadas à menopausa, um conjunto de enfermidades que frequentemente se associam, examinou detidamente a paciente, solicitou e interpretou corretamente os exames complementares. Fez tudo com competência, até certo ponto. Seria isso suficiente para transformar tudo que fez no ato de cuidar de um paciente? Veremos que não. Como deve ser, cabia ao residente fazer o atendimento e o planejamento terapêutico de cada doente e submetê-lo à minha apreciação antes de ser comunicado ao paciente. Daquela vez, ao ver sua prescrição, verifiquei que ela continha os medicamentos recomendados nas últimas diretrizes para hipertensão arterial, obesidade, diabetes, dislipidemia e menopausa. Não posso negar. Portanto, era cientificamente correta. Mas isso seria suficiente para se ter a adesão da paciente ao tratamento? Como sempre, levando em conta os aspectos financeiros, como sempre eu fazia em minha prática médica, calculei os custos daqueles medicamentos para 30 dias. O que foi fácil para mim, pois sempre tive o hábito de saber o preço dos remédios que prescrevia. Aliás, para isso, sempre tinha na gaveta da escrivaninha uma tabela com os preços dos medicamentos que eu mais prescrevia. Perguntei então ao residente: você tem noção de quanto vai custar estes medicamentos que você receitou? Ele respondeu prontamente: não sei. E completou com certa arrogância: isso não é problema meu. Prescrevi de acordo com as diretrizes. Sua resposta demonstrava que ele dominava os conhecimentos científicos mais recentes. Mas ele não havia entendido ainda que no mundo real de um paciente, o custo dos medicamentos tinha uma relevância diferente em relação aos doentes incluídos nos ensaios clínicos e que os medicamentos passavam a ser vendidos nas farmácias como simples produtos, sempre com uma larga margem de lucro. Então, informei a ele
que o custo aproximado do total dos medicamentos que ele havia prescrito alcançava mais ou menos o valor de um salário mínimo e que era esta a renda mensal daquela paciente. Olhando-me com desconfiança, até com um certo desprezo e visível arrogância, ele concluiu: professor, não abro mão da minha ciência. Ao ouvi-lo, fui tomado de uma inesperada irritação, o que, aliás, não é do meu feitio. Tomei uma decisão radical para deixar clara a mensagem que eu desejava transmitir para ele. Amassei vagarosamente em minha mão sua receita e a atirei na cesta de lixo que estava ao lado da escrivaninha, ao mesmo tempo que ele lhe dizia: para esta paciente, doutor, sua ciência não tem valor algum. Ela pode ir para a cesta de lixo simplesmente porque a paciente não tem condições financeiras para adquirir todos esses medicamentos. E completei. Você identificou as doenças, mas foi incapaz de conhecer a doente. A seguir, mostrei-lhe que era possível fazer um planejamento terapêutico, não tão moderno como ele desejava, mas que custaria, no máximo, cerca de 20% do rendimento mensal da paciente. Eu queria ensinar a ele que os aspectos financeiros fazem parte da medicina prática, que hoje se costuma chamar de medicina personalizada, que é o melhor caminho para pôr em prática uma medicina científica e humanizada.